Alemão, boa noite. Eu gostaria que você fizesse primeiramente uma análise da partida. Nós estamos ao vivo pelo Facebook do Londrina. Para o torcedor, não é, Alemão? O que você pensou em estratégia para esse jogo e depois você pensou nas alterações? Vamos por partes. Primeiro, o que você pensou em estratégia desse jogo? O que deu certo, o que não deu certo? Bom, Gustavo, a ideia era a cada jogo aí a gente poder ter uma equipe mais leve dentro de campo, né? E para essa partida eu já consegui colocar 2 jogadores de beirada. Isso nos deu um poder ofensivo muito maior. Já no início de jogo, as primeiras chances de gol foram da nossa equipe, principalmente jogadas pelas beiradas. E a ideia de jogo era essa, né? Eu acho que a única coisa que faltou para nós hoje, Gustavo, sinceramente, foi a vitória, né? A vitória, infelizmente, ela escapou pelos vãos dos dedos, né? Porque o nível de competitividade da equipe, o nível de entrega da equipe, ela foi muito grande. E as chances criadas também pela nossa equipe, ela foi muito boa. Então, acho que o caminho é esse daí. Infelizmente, mais um jogo sem vitória, né? A gente lamenta a vitória não ter vindo, mas eu acredito que estava dentro de uma normalidade a gente começar o campeonato com uma certa dificuldade, né? Até de montagem de equipe, até de ritmo de jogo. A gente imaginava uma dificuldade dessa e a tendência é cada dia mais crescer, e eu estou vendo uma evolução boa dentro da equipe e eu tenho certeza que no próximo jogo a vitória vai vir com certeza. Alemão, qual foi a sua leitura no decorrer da partida, até com relação às substituições que você fez? O que você pensava naquele momento do jogo? A leitura foi, nós cansamos os 2 beiradas, né? O Fábio Matos praticamente nem treinou quase a semana pela uma dor muscular que ele teve. O Vitor Daniel vem muito tempo sem jogar, então foi nítido que eles aguentaram o primeiro tempo, mas já no início do segundo tempo eu já percebi que eles já não estavam tendo o mesmo rendimento. E as 2 mudanças foram em virtude da gente acelerar mais a equipe, que também ficou bom, acertou. A saída do Marcel foi em virtude de uma lesão, né? Ele sentiu de novo a mesma lesão que ele tinha. E no final do jogo também, o Valdívia cansou demais, e eu optei em empurrar o Bianchi, até porque eu não tinha outro meia no banco. Eu optei o Bianchi e coloquei o Chicão, né? E com a entrada com o Elber também, para tentar dar um pouquinho mais de mobilidade. Então as alterações eram o que tinha que ter sido feita. Criamos depois das alterações também uma chance muito boa com o Wagner, uma jogada pela esquerda. Então acredito que de um modo geral assim, Gustavo, eu vou falar de novo, a única coisa que faltou foi a vitória, porque o jogo em si ele foi muito bom. Alemão, até com base, evidentemente, né, Alemão, tem uma semana inteira de trabalho ainda, mas com base até nesses jogadores que entraram, você vê condições, por exemplo, em algum deles serem titulares nessa partida contra o Boa Esporte? O que você analisa? Eu acredito que nossa equipe que fez o primeiro tempo fez um bom jogo, né? Os jogadores apresentaram um bom nível de futebol e é aquilo que eu falei, né, Gustavo? Evolução de equipe, né? Não adianta cada jogo eu pensar em mudar 2, 3, né? Nós vamos mudando dentro da necessidade. E a manutenção da equipe ela é muito importante. A não ser que a equipe tivesse feito um jogo desastroso, uma coisa fora do comum, aí você tem que realmente mudar muito. Mas enquanto está tendo um jogo equilibrado, igual nós tivemos, é questão de tempo aí para que a gente possa alcançar nossas vitórias. Bom, Alemão, tem várias perguntas aqui nesse sentido. Eu vou resumir em uma aqui, que é do Silvio Rodrigues, do Portal Cambé. Lembrando que nós estamos com participação da imprensa também ao vivo conosco. Nós recebemos a pergunta do Silvio Rodrigues, né, do Portal Cambé. Alemão, com relação aos 9 jogos, né, Alemão, que a equipe, infelizmente, somando, Paranaense e a Série C que está sem vencer, o que você pode dizer sobre isso? Você se sente alguma pressão de alguma maneira? São situações diferentes, né? No Paranaense, nós até a última rodada nós estávamos brigando para ficar no G4. E nós dominamos um jogo, por exemplo, do Operário e tomamos um gol num chute, o único chute do Operário. Era uma outra equipe, uma outra situação, praticamente time de base. Os 2 jogos do Atlético, você não tira por base. Nós estamos falando de Atlético, que é atual campeão da Copa do Brasil, um time de alto nível. E nós igualamos o jogo com apenas 17 jogadores, com 3 dias de treino. No campo normal, natural, de grama natural, nós fizemos um jogo de igual para igual. E no campo sintético, aí pelas nossas condições físicas, fica muito além, né? E a estreia, nós estamos com 7 jogadores novos na Série C, 7 jogadores diferentes estreando na equipe. Ritmo de jogo, ritmo de competitividade, são tudo fatores diferentes. Eu estou muito tranquilo quanto a isso e eu não me sinto pressionado por nada. Se alguém achar que tem que dar pressão, vai dar pressão à vontade. Eu estou trabalhando, estou fazendo o meu melhor e a equipe está evoluindo e os jogadores estão entendendo isso daí. Então isso daí, a não vitória ela tem que servir como estímulo para a gente buscar a vitória. Mas são totalmente contexto totalmente diferente um do outro. Olha, irmão, até nesse sentido que você falou, é uma pergunta que vai coincidir com isso, que é do Júnior Azevedo, da Tuba Rádio.
Alemão, a equipe demonstrou uma evolução, ele afirmando isso. Alemão, a equipe demonstrou uma evolução importante na partida de hoje. Até por isso, para você esse empate teve um sabor de derrota, Alemão? Teve, Gustavo. Eu saí muito frustrado pela forma que nós tivemos. Porque assim, ó, você analisar a partida, qual foi a chance que o Ituano teve? Fora as bolas paradas, nenhuma. Então a consistência da equipe ela está muito boa. Pecamos na parte ofensiva, que nós poderíamos ter matado o jogo já no primeiro tempo. 2 chances que nós tivemos dentro da grande área para finalizar e fazer o gol. E no segundo tempo também, lógico, a equipe do Ituano veio para cima, mas a gente teve uma pressão muito boa, conseguimos fazer o gol. Então a evolução, eu tenho certeza, eu já falei no último jogo e venho falando, a evolução ela vai ser natural e vai ser gradativa, mas os jogadores estão muito empenhados, eles têm se dedicado bastante, estão muito sérios, estão muito aguerridos. E é questão da gente encaixar a vitória. Eu tenho certeza que na hora de encaixar a vitória a gente vai seguir firme. E Alemão, pergunta do Rodrigo Saviano, do Globoesporte.com. Alemão, que balanço dá para fazer desses 3 primeiros jogos? Na sua avaliação, Alemão, desses 3 primeiros jogos, o que dá para apontar aqui, o que deu de certo, o que deu errado? O que você pensa como balanço desse? Na verdade, Rodrigo, a gente esperava pelo menos uma vitória nesses 3 jogos, sabe? Assim, era uma análise de se você ter... eu acho que por a gente ter 2 jogos fora de casa, não importa onde seria, mas a gente esperava uma vitória, um empate, uma derrota, pelo menos nós estaríamos de bom tamanho. Eu vejo assim pela formação da equipe, sabe? E eu acho que o dia que nós estivemos mais próximo dessa vitória foi hoje. Hoje foi o dia que a gente esteve mais próximo dela, né? E acredito que a derrota para o Ipiranga foi uma derrota injusta. Então, assim, se a gente está com 3 pontos hoje, não estava nada fora do normal do que a gente imaginava. Agora nós temos 2 jogos em casa e eu tenho certeza que nós vamos fazer 6 pontos dentro desses jogos, né? E nós vamos buscar e subir na tabela bastante, entrar lá na parte de cima da tabela e na sequência dos jogos a gente buscar a nossa classificação. Alemão, pergunta do Guilherme Lima, da Rádio Gapó FM de Londrina. Alemão, são 2 jogos seguidos em casa agora. Ele até curto e grosso aqui. A meta é 6 pontos? A meta é 6 pontos. Respeitando sempre, né? Respeitando todo o adversário, né, meu? Mas a meta é 6 pontos. Nós vamos começar a trabalhar a partir de amanhã. Nosso retorno de alguns jogadores amanhã, o grupo todo na terça-feira, é trabalhar para 6 pontos. Não tem outra conversa na nossa vida a partir de agora se não for fazer 6 pontos em casa. É essa meta que nós temos, nós vamos buscar e vamos conseguir, eu tenho certeza. Alemão, a penúltima pergunta, o Vitor Ogal, da Folha de Londrina, ele gostou muito da forma como o Pastor está jogando, enfim, a demonstração de vontade que o Pastor tem. Ele até estende, ele fala o seguinte, Alemão, tem como esse espírito tá em toda a equipe? Mas que é mais aguerrida do que foi nossa equipe hoje, em todos os sentidos. Jogadores se discutindo dentro de campo no sentido de acertar, jogadores cobrando um do outro no sentido de acertar, né? E o espírito do Pastor não é só dele, o espírito é de todos, é do Escobar, o espírito é do Bianchi, que é mais que o Bianchi corre dentro do campo, né? E se doa dentro do campo. Então, o espírito da nossa equipe, ela tá boa. O que está faltando é a vitória, mas ela está próxima, eu tenho certeza disso. Hoje escapou por pouco, né? Mas eu tenho certeza que ela virá já no próximo domingo. Nós vamos fazer um grande jogo e a gente vai, a partir daí, subir na tabela e buscar a nossa classificação. Alemão, até uma pergunta aqui, que eu deixei essa por último, justamente para você, assim, né, Alemão, você está no dia a dia, você foi jogador, eu sempre falo isso porque você tem um conhecimento do futebol, você conhece esse grupo. Aí chega uma pergunta que é uma especulação, Alemão, com relação de que gestão não vê hora de sair, enfim, algumas informações até às vezes infundadas que a gente recebe, mas o que você pode dizer de como o elenco é competitivo, Alemão, para buscar esse acesso? Porque muito se fala que o Londrina não tem a vontade, não quer subir, não montou um time para isso. Eu gostaria que você falasse nesse sentido, Alemão, como que é o dia a dia de vocês pensando nessa meta? Gente, assim, a Série C, ela é muito competitiva, né? Você tá numa Série B, numa Série C, não é demérito para equipe nenhuma do nível das equipes que disputam. Dentro do possível, a gente vive aí um momento de dificuldade financeira para todo mundo. Lógico que a gente queria ter, de repente, um ou outro nível de um ou outro jogador de melhor qualidade dentro do nosso grupo. É isso que a gente gostaria de ter. Mas assim, é um grupo competitivo, é um grupo muito dedicado. Nós dentro do campo não tem nada a ver se a gestão vai continuar, não vai continuar. Nós trabalhamos o dia a dia, nós trabalhamos o jogo, nós trabalhamos os dia a dia do treino. Nós trabalhamos com aquilo. Eu não vou ficar aqui chorando, pedindo jogador porque eu não estou ganhando, ou pedindo esse ou aquele. Jamais eu vou fazer isso. Eu sei o elenco que eu tenho, eu sei que meu elenco é capacitado, né? E a gente tem condição de fazer um grande campeonato, eu tenho certeza disso. E nós vamos evoluir, né?
Lógico, daqui a pouco, se a gente achar necessária a contratação de um ou outro jogador, isso vai ser discutido internamente dentro do clube, com o Germano, com o Sérgio, e a gente vai discutir a necessidade disso. Mas nesse momento nós estamos num momento de evolução de equipe, e a equipe demonstrou realmente um futebol muito competitivo, lutou em todos os sentidos. Nós não estamos jogando contra ninguém, nós estamos jogando contra um time que disputa o Campeonato Paulista, que é o campeonato mais difícil que tem dentro do Brasil. Né? Um time que está jogando junto, vou falar de novo, há 2, 3 anos essa equipe está jogando junto com o mesmo treinador. Então, você empatar com o Ituano aqui não é demérito nenhum, muito pelo contrário, é um grande resultado. Eu digo mais, a gente de repente deixou de ganhar ali atrás, uma situação que a gente poderia ter feito diferente. E poderia ter ganho aqui hoje também, mas esses 3 jogos são jogos difíceis, assim como vai ser toda a Série C. Mas é difícil para nós, é difícil para o adversário, e nós vamos trabalhar muito para a gente buscar o próximo jogo uma vitória. Bom, Alemão, por hora eu agradeço, que você tenha uma boa viagem de retorno para todos e uma boa semana de trabalho. Obrigado. Vou só pedir para a torcida não deixar de acreditar, não deixe de acreditar na gente. O grupo ele é trabalhador, é um grupo sério, são jogadores honestos, jogadores que se dedicam. Eu digo sempre, pensamento positivo, né? Se a gente ficar com negativismo, nós não vamos chegar a lugar nenhum, e é ruim para o Londrina. Nós temos que falar o que tem que ser falado, cobrar o que tem que ser cobrado, né? Mas ser leal, ser justo, né? Não ser injusto com as cobranças exageradas. Daqui a pouco fica numa situação pior, né? Então nós temos que ter força para buscar. Um abraço a todos.